Fala pessoal, você está em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Klaus Siebert. E não vou tentar te enganar, eu pedi para ele me ensinar a pronunciar o nome dele. Klaus, seja super bem-vindo, aqui é uma honra receber você, meu irmão. Opa, André, é uma alegria estar aqui também, uma honra, obrigado pelo convite e vamos lá, André, é Klaus Siebert, é isso mesmo, tá perfeito. Pronúncia correta, né? Maravilha. Klaus, para iniciar a nossa conversa, nós gostamos de entender o início da jornada nos negócios, o início da jornada profissional dos nossos entrevistados. Como que começou para você? Vem de família de empreendedores? Vem de família de executivos ou não? Como foi seu início? O meu início é interessante. Eu não sei se eu tive exatamente um início. Eu não posso dizer que teve uma data tal e tal. Mas eu comecei a minha caminhada profissional, sabe que dá para dizer assim, indo para o seminário. Eu queria ser pastor. Eu fui para o seminário. Antes de ir para o seminário, eu fiz um ano na Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, porque eu queria aprender mais da prática antes da teologia. Então, isso foi lá nos anos 80, no meio dos anos 80. E então, comecei com o seminário bíblico já depois. E aí, casei e comecei com um discipulado com o meu pastor. Mas o interessante é que nesse discipulado, eu acho que era isso que visava mesmo, saber bem como que é o ministério de pastor. E eu decidi que não era aquilo que eu queria, não. Você foi no discipulado para entender como era o ministério, quando entendeu, falou, não é isso. Não era bem isso. Eu percebi assim, Deus não está me chamando para eu ser pastor numa igreja local. Uhum. O pastor, realmente acompanhei ele no dia a dia dele, né? Fora sábados e domingos, nas programações normais da igreja. Eu acompanhei ele toda segunda-feira, o dia inteiro. Eu ia de manhã cedo lá e ia embora só à noite. Aí almoçava com a família dele e tal, e passava com ele. E aí, realmente, eu entrei na vida real, no dia a dia de uma igreja local, que era a minha igreja local, que eu amava. Mas aí eu percebi que não era esse o meu chamado. Então, nessa altura, eu já estava casado, aí eu tinha uma profissão que eu tinha aprendido no decorrer do tempo, que era a da fotografia. Eu montei um estúdio de fotografia e, como prestador de serviço, eu descobri logo que eu tinha que vender o meu produto. Porque eu comecei a fazer o meu trabalho e, claro que aí experimentei dificuldades financeiras porque eu não sabia vender. E nessa necessidade eu aprendi, literalmente peguei o meu trabalho embaixo do braço e fui visitar as agências de publicidade porque fazia fotografia publicitária. E aquilo deu certo. Aí é que eu me encontrei como vendedor. Aí é que eu me encontrei como alguém que podia apresentar um produto e convencer alguém a me contratar, a comprar o meu produto. E cheguei a fazer algumas empresas grandes, cheguei a fazer alguns trabalhos grandes. Na época, a gente trabalhava com negativo, a gente trabalhava com câmera enormes, formato 4x5, 10x12, são negativos muito grandes, bem maiores, 6x6, 6x7, equipamento gigantesco, as câmeras pesavam 2, 3 quilos, né? Então isso era comum. Então eram câmeras de estúdio e eu fazia também fotografia industrial. Então foi ali que eu posso dizer que eu comecei como empreendedor, porque na fotografia apesar de ser um prestador de serviço, eu estava também vendendo o meu peixe, vendendo o meu produto. Que legal. Um ponto que você falou, você em nenhum momento chegou a questionar que você tinha um chamado. Me chamou a atenção porque você falou que nesse tempo de discipulado você disse, eu percebi que não era este o meu chamado, mas você não chegou a dizer, eu percebi que eu não tinha um chamado, uma vocação específica. Nesse momento já estava claro para você que você ia servir a Deus, mas fazendo alguma outra coisa? Não. Eu me sentia chamado para as nações. Uhum. Então, já desde antes do seminário, eu senti esse chamado muito claro. Quando eu noivei,
eu e a minha noiva, minha atual esposa, nós nos abraçamos e Deus nos fez olhar para cima. E era noite, era num retiro, lógico, né? E ali nós percebemos, os dois percebemos que Deus estava falando algo para nós que tinha a ver com aquilo que nós íamos construir, aquilo que nós íamos fazer. E ali eu lembrei do chamado de Abraão. E nesse momento nós olhamos para cima, vimos as estrelas. Eu falei para ela, olha as estrelas. Eu tenho essa convicção que Deus está nos chamando para as nações. Mas é lógico que eu não sabia como. Isso era antes de casar, a gente era muito novo, estava começando um relacionamento entre nós dois, mas aquilo foi forte. E quando eu fui para o seminário e depois comecei com esse discipulado, eu vi que aquilo não era aquilo, né? Que o que eu estava fazendo não tinha a ver com o chamado para qual Deus me chamou. E foi aí então que eu saí e foi interessante que eu fui para o mercado de trabalho. Eu abri a minha empresa, abri meu estúdio, abri a fotografia, mas aquilo foi muito rápido. Logo eu não estava mais fotografando, né? Deus foi mostrando o caminho de uma maneira muito interessante. Que legal. Então, desse ponto da fotografia e depois você tá com uma profissão, aí sim você aprendeu a vender de fato. E quais foram os próximos passos a partir desse ponto? Antes, deixa eu perguntar uma coisa, Klaus. Porque talvez existam pessoas que estão nos ouvindo que estão exatamente nesse momento. Eu não sei se em algum momento você chegou a questionar esse seu movimento de, bom, não era bem isso, vou abrir minha empresa. Nesse momento você chegou a se questionar do tipo, cara, eu não tô fazendo a vontade de Deus, eu não tô cumprindo o chamado. Chegou a chegar esse tipo de dúvida na sua cabeça? Nesse momento, não. O que aconteceu com a atividade que eu tinha é que nós enfrentamos o Plano Collor e nós tivemos o nosso primeiro filho. E naquela situação eu vi que as finanças não fechavam mais, não iam fechar, não ia dar para continuar. O Plano Collor, mais um membro na família, aquilo nos derrubou de uma maneira e aí sim começamos a orar e dizer assim para Deus, eu acho que eu não devo continuar com o que eu estou fazendo, mas que direção eu devo caminhar? O que precisamos fazer? E nós oramos assim, foi no 1º de janeiro. Nós oramos juntos. Muito da nossa caminhada é em conjunto, é eu e ela. É realmente nós dois. E naquele ano, dia 1º de janeiro, nós oramos assim, Deus, se o Senhor tem algo novo, algo diferente para nós, então nos mostra, porque nós precisamos, pronto. Amém, foi muito simples. E naquele ano, lá por julho, um amigo chegou até nós e falou assim, vocês têm interesse de representar a empresa tal da Alemanha aqui no Brasil? E eu olhei para aquilo e eu senti, tem algo de Deus nisso aí? Falei, sim. Em 5 milissegundos, a minha resposta estava pronta, sim. E aquilo foi uma loucura, porque eu não sabia nem o que essa empresa fazia. Ele falou o nome da empresa e eu disse sim, porque alguém estava procurando um representante no Brasil. E aí, nos próximos meses, nós fomos, então, conhecendo essa empresa. Essa empresa enviou uma pessoa que era responsável pela América Latina no mês de dezembro daquele ano. Antes disso, eu fiz toda uma análise, fiz algumas visitas no setor. O setor era o setor da indústria moveleira. Eram máquinas para a indústria moveleira. Então, eu fiz a minha lição de casa. Quando essa pessoa chegou em dezembro, nós visitamos algumas empresas que eu já tinha prospectado. Rodamos 3.000 quilômetros em 10 dias, aqui no sul do país. E no dia 27 de dezembro, essa pessoa ficou então 10 dias, no dia 27 de dezembro nós fechamos o primeiro equipamento para uma indústria aqui perto de Curitiba, aqui do Paraná. E aí no dia 31 de dezembro nós lembramos da oração que tínhamos feito no dia 1º de janeiro. Então foi assim, e aí não teve dúvida, eu percebi, Deus respondeu, Deus deu. Então, e em janeiro eu fechei o estúdio fotográfico. Não tive dúvida, fechei e passei para uma nova
caminhada. Isso foi em 94. Que bênção. Deus sempre responde, né? Ele sempre responde. Com certeza. Incrível essa convicção, né? Eu entendi. Deus moveu, ele abriu essa porta, então eu vou, e já fechou o estúdio e não deixou nenhuma ponte de retorno e foi de cabeça. E nessa empresa, como foi o seu desenvolvimento? Como que foi sua jornada lá? O interessante é que aí eu estava percebendo que Deus estava nos mandando para as nações. Eita! Pelo fato da empresa ser da Alemanha. Não teria como essa empresa, sabe quando uma coisa, você até pode dizer, caiu no meu colo. Mas não foi, é porque Deus estava fazendo algo. E só o timing dele tinha que se cumprir, né? E com essa empresa, na verdade, eu trabalho com eles parcialmente até hoje. Naquele ano, nós coordenamos um evento numa feira aqui no Brasil. E aconteceu que naquela feira nós vendemos mais 5 equipamentos na feira. E olha que de 94 até aqui, eu fiz muitas feiras. Nunca eu vendi tanto numa feira. Aquela primeira feira foi assim, uma explosão. E lógico que naquele ano, o que aconteceu naquele ano, antes de Deus responder isso, né? Quer dizer, nesse interim de julho, onde o meu amigo chegou e perguntou se a gente queria representar e em dezembro a gente fechar o negócio, que nesse ano, em 93, nós passamos uma dificuldade financeira gigantesca. Foi assim, algo forte. E então nós orávamos muito. E com um bebê recém-nascido. Isso, nós orávamos muito porque precisávamos ir numa outra direção e não sabíamos para onde, não sabíamos o que fazer e estávamos realmente... Eu tinha saído da igreja que me sustentava, né? Estava com um estúdio que não vendia nada, plano Collor e não sei o quê. Olha, loucura. Então, aquilo nos levou ao trono, nos levou a nos ajoelharmos diante de Deus e a buscar, mas buscar assim até de uma maneira desesperadora. Então, aquilo nos levou para perto dele de uma maneira muito especial. Eu olho para trás e vejo como vitória. Os 2 anos foram de vitória. O primeiro ano porque nós nos aproximamos dele e o segundo ano porque vimos os frutos aparecer. Eu não estou falando que Deus, se você busca ele, você vai ter prosperidade. Não é isso, mas uma vez que Deus começa a te dirigir, ele começa a resolver a sua vida e começa a mostrar mais horizontes. E Deus não é contra, né, a prosperidade. Absolutamente. E isso precisa estar muito claro, né? Tem um texto, você até falou, Deus começa a resolver a sua vida. 2 Samuel 22, no versículo 33, diz assim: o Senhor é minha fortaleza e minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Às vezes é isso que Deus quer fazer, desembaraçar o seu caminho para que aí sim se cumpra aquilo que Provérbios diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, né? Ele resolve o nosso caminho. Amém, eu creio nisso. Muito bom, muito bom. Que importante ver isso na sua vida, né? Eu sei, e você tocar nesse ponto, Klaus, eu creio que até é uma providência de Deus mesmo, porque eu tenho conversado bastante com a nossa audiência e nessa fase muitos irmãos estão passando por momentos de crise assim, que estão desesperados, né? E o que você, com a experiência de vida, com aquilo que você viveu, que conselho você dá para uma pessoa que está enfrentando uma fase similar a essa? Eu diria que é importante que a gente aprenda a caminhar num relacionamento com Jesus. Quando Deus cria Adão e Eva, tinha um link muito forte para trabalho ali no paraíso. O trabalho sempre fez parte da humanidade. Parece que nós nascemos para trabalhar, não é? É claro que você tem que crescer, você tem que chegar na maturidade para você começar a trabalhar, tem que aprender muito e tal. Mas o chamado de Deus para o homem, em primeiro lugar, é o trabalho. Porque Jesus mesmo diz, o meu pai trabalha, e trabalha agora mesmo, ele está trabalhando agora. E quando Deus traz à existência Adão e Eva, ele dá a eles uma missão, e essa missão incluía trabalho. E não pouco trabalho, não era diversão, era trabalho. Mas esse trabalho de Adão era um trabalho que ele exercia em relacionamento.
se relacionando com Deus. Era algo que Adão fazia junto com o seu Criador. E se eu hoje enfrento o trabalho ou encaro o trabalho como algo que serve para me sustentar ou serve para me enriquecer, eu não estou caminhando com Jesus. Eu preciso caminhar com Jesus em relacionamento com Ele e fazer o meu trabalho em relacionamento com Ele. Então, se eu não sei como é isso, então eu preciso trabalhar primeiro o meu relacionamento com Ele. Então, se tem algo que eu possa dizer a partir da minha experiência, é isso, é uma caminhada interna de fé com Ele. Muito bom, muito bom. Que profundo isso, né? Essa questão de Adão trabalhava com Deus. E talvez por isso que não tinha esse enfado, não tinha... Ele trabalhava, mas só que a maldição, né, da queda, o trabalho vem antes da maldição. Então o trabalho é uma bênção, o trabalho é forma de adoração, mas a maldição, ela tá muito mais ligada com o cansaço e o desgaste que isso vai gerar em nós, né? E o fato, eu lembro de uma frase do Larry Stockstill, que no livro dele ele fala assim: eu antes trabalhava para Deus, hoje eu trabalho com Deus. Isso faz toda a diferença. Nossos resultados são otimizados, maximizados quando nós trabalhamos com Ele, ao invés de se contentar em trabalhar para Ele. Não é verdade? É isso mesmo. Nós trabalhamos em colaboração com Ele. Quando Deus colocou Adão para trabalhar ali, Ele colocou Adão dentro de um ecossistema onde havia segurança, onde havia a presença de Deus, onde havia total liberdade. Tanto é que Adão podia andar pelado, né? Total liberdade diante do seu Criador. Então, ali existia um ir e vir completamente livre. Havia essa liberdade. E Deus, ele nos chama para Ele ser o nosso colaborador em todos os aspectos da nossa vida, seja familiar, seja trabalho, seja pessoal, seja o que for. Deus quer ser nosso colaborador naquilo que fazemos. Tanto é que em Adão, a Bíblia diz que eles se encontravam na virada do dia, todos os dias. Olha que coisa tremenda. E esse ecossistema que Deus inseriu Adão, esse ecossistema hoje está ativo. Você e eu, nós vivemos no ecossistema. É o reino. O reino de Deus nos dá essa segurança e essa liberdade. Uau, muito bom, muito bom. Em Cristo nós temos esse ecossistema restaurado para nós. Isso mesmo. Ele reconciliou em Jesus consigo mesmo todas as coisas. Uau. Fala pessoal, uma pausa rápida aqui para te lembrar que essa temporada do Empreendendo no Reino está indo ao ar com o patrocínio do portal Fé e Trabalho, um portal onde você vai encontrar a intersecção entre cristianismo, economia e liberdade. Tudo aquilo que importa para você cristão empreendedor. Termina de ouvir esse papo e depois corre lá pro portal Fé e Trabalho, porque lá tem muito conteúdo rico. Siga eles também nas redes sociais, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Agora, bora voltar para a entrevista. Bom, pra gente continuar aqui na timeline, quando que aparece para você a Câmara de Comércio Cristã Internacional? Agora nós damos um pulo grande. Ah, é? Foi mas... Então, pô, vamos voltar para o ponto que você julga aí. Não, sem problema. Esse trabalho com essa empresa alemã me fez abrir uma empresa. Eu tive que abrir uma importadora, uma revenda, uma distribuidora de matéria-prima, peças e partes e máquinas. E eu comecei a atender o país todo. E isso me levou a um outro patamar, dá para dizer assim, onde eu tive que formar uma equipe, então eu tive que aprender muitas coisas sobre gestão e tal. Nesse tempo, olhando para as nações, Deus me fez olhar para Israel, porque quando a gente olha para o chamado de Abraão, Deus diz que vai fazer dele uma bênção para todas as nações e para todas as famílias da terra. E a primeira nação é Israel. Deus usa uma nação, usa um povo, para mostrar às outras nações
como ele pode ser colaborador também numa nação, né? Quer dizer, são todos os círculos da vida, Deus está junto. Deus está junto com você individualmente, mas Ele está com a sua família, Ele também está no seu trabalho, Ele está na sua igreja local, Ele está na sua cidade, Ele está no seu estado, Ele está na sua nação e Ele está nas nações. Deus se envolve em todas as atividades do homem. E em Israel Ele mostra isso. Primeiro o indivíduo, depois a família, aí a tribo, aí a nação. E depois as outras nações ao redor de Israel. No meio disso estão os povos, tribos e povos. E quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele chama para os gentios. O que são os gentios? São todas as nações. Então, nessa época, eu comecei a me interessar por Israel. Pelo chamado de Israel, pela nação de Israel e tal. A pergunta é como que chegou a ICCC até mim, né? Sim. Foi numa ida para Israel. Foi lá que eu ouvi falar pela primeira vez sobre essa Câmara de Comércio. E você foi para Israel a trabalho ou foi essa viagem pessoal que você estava descobrindo Israel pela ótica de Deus? Na verdade, eu acho que é a segunda opção, mas o que aconteceu é que eu não gostava muito dessa vibe de você ir para Israel e fazer turismo, sabe? Eu achava que esse pessoal tá fora, não tem nada a ver ficar indo para Israel, caravanas para Israel para conhecer lá o Mar Morto e não sei o que e tal, o Mar da Galileia, e Jerusalém, e o Muro das Lamentações e tal. Eu achava aquilo muito fora, né? Só que sempre que eu ia para a Alemanha, eu ia 2 vezes por ano, eu aproveitava para visitar algum ministério. Eu aproveitava para visitar alguma igreja local, algum ministério que eu tinha ouvido falar, porque eu me interessava muito pelo que Deus estava fazendo nas nações, né? E chegou um certo ano que eu, orando assim, perguntei, Deus, qual ministério eu vou visitar dessa vez? Porque sempre me sobra um final de semana, né? No mínimo um final de semana, né? E não me veio nada, assim, tipo, nenhuma igreja para visitar, nenhum ministério e tal. Aí eu pensei, quem sabe eu vou para Inglaterra, não conheço ainda Londres e tal, né? Eu vou dar uma fuçada ali, ou não sei. E um mês antes da viagem, eu ainda não sabia para onde que eu ia, na minha devocional, Deus me mostrou um texto. Eu acho que esse texto está em Zacarias ou em Oséias, onde diz que virão e pegarão na roupa ou na saia, no vestido do profeta. E mais ou menos assim, eu não me lembro do texto agora. E eu li o texto, levantei e falei, Deus, o Senhor quer que eu vá para Israel? E foi assim, sabe assim, como um raio, assim, sim, né? Então eu vou sair correndo, a minha devocional acabou naquele momento, né? Saí correndo, fui falar para minha esposa, tô indo para Israel. Ela, o quê? E eu nunca tinha ido, né? Eu não conhecia. Achava ridículo ir para Israel. Para ser franco, né? Ok? Tá? Hoje eu não acho mais, mas eu achava. Mas eu amava o povo judeu e Israel. A questão era ir lá fazer turismo. Essa era a questão, né? E aí ela, mas para onde você vai? Eu não sei. Mas quando? Não, naquele final de semana que está me sobrando na Alemanha. Você vai passar um final de semana em Israel? Falei, vou, porque é pertinho, um voo de 4 horas e tal, não sei o que, já tinha, né, me informado e tal. Claro que eu aumentei esse final de semana para de quinta a terça, alguma coisa assim, né? Replanejei a minha viagem e estando em Israel, aquilo foi forte, foi muito forte. Deus falou muito naquela viagem, falou muito para mim. Eu fui sem ter uma agenda, fui visitar Jerusalém e depois de Jerusalém eu acabei indo para o Mar Morto e nadei no Mar Morto, fiz o que todo mundo faz, li aquele jornal boiando e tal, né? Fiz a foto também e tal, na época não tinha Instagram, então não vai aparecer no Instagram. Para quebrar qualquer resquício que você tinha contra Israel, né? Fui fazer um pouco de turismo também, né? Mas eu fui mais assim, tipo, Deus, para onde o Senhor vai me levar? Vou para Jerusalém e vou para Haifa, que é uma igreja que eu tinha ouvido falar. A igreja do David Davis, pastor David Davis, já faleceu, acho que isso foi em 2004. E quando eu fui para essa igreja, eu conheci pessoas que vivem a realidade de Israel. Porque eu fui numa igreja que tinha um culto, até naquele domingo tinha a Santa Ceia, e a Santa Ceia ela foi celebrada por um pastor judeu, a parte do pão, e um pastor árabe, a parte do vinho.
Isso já é interessante, né? Esses dois pastores lado a lado na mesma igreja local. Um em árabe, outro em hebraico. E esse culto era traduzido simultaneamente para o russo e para o inglês. Russo porque, né, quase 20% das pessoas da população de Israel veio da Rússia, né, são imigrantes. Hebraico é óbvio, árabe porque os outros 20% são árabes, alguns cristãos, alguns islâmicos. E aí é esse país. Então, eu conheci pessoas que congregam numa igreja assim. E é uma igreja grande, estamos falando de uma igreja de 500, 600 membros. É algo impressionante, você pensa que não vai ter isso em Israel, né? E no dia seguinte eu fui num culto em memória de uma garota que há um mês antes tinha morrido num ato terrorista acho que um restaurante ou um bar, não sei o que era. E o diário dela foi encontrado, que estava na mochila, e no diário dessa moça judia, ela escrevia as conversas dela com o Messias. Eu fico até arrepiado quando falo, porque eu fui no culto dela e ela era de uma congregação luterana. Tem luteranos em Israel, eu também não sabia disso. Então eu fui num culto luterano, com aquele jeitão bem luterano, e tinha muitos jovens lá, muito forte, e ela conversava com Jesus e anotava tudo no diário, e esse diário foi encontrado. Esse diário, ele trouxe um eco gigantesco. O testemunho dela foi maravilhoso, fantástico. E nessa semana também eu me encontrei com um empresário lá, que era pastor nessa igreja que eu visitei, e ele me deu o livro dele, que era My Father's Work, eu acho. E nesse livro, o nome dele é Peter Tsukahira, e o Peter, ele fala da ICCC pela primeira vez. Foi aí que eu fiquei sabendo da ICCC. Então, sabe, Deus foi amarrando as coisas, foi fechando, e pela ICCC, aí sim, eu me vi cumprindo o meu chamado para as nações. Uau, que bênção! Outro patrocinador que nos deixa super orgulhosos é o aplicativo Antor. O Antor é a solução ideal para você, varejista, acabar de uma vez por todas com seus problemas de falta de profissionais, seja por absenteísmo ou turnover. Também para sempre ter o número correto de funcionários, nem de mais, nem de menos. Pela Antor, você tem acesso a milhares de profissionais que a um clique de distância estarão na sua loja no mesmo dia para fazer serviços que podem ser de 1 hora ou mais. Missões de reposição de mercadorias, troca de etiquetas de preços, empacotadores, shopper de pedidos de e-commerce do iFood, etc. Chega de ter filas enormes, chega de ter falta de produtos nas gôndolas e perder vendas por falta de pessoal. Peça profissionais pelo aplicativo Antor, profissionais sob demanda. Então, olha só, Deus te conduziu para Israel para te apresentar o seu chamado. Foi. Sensacional. E que coisa preciosa, né? Porque se você tivesse batido o pé e falar, não gosto de Israel, por algum motivo resistido a essa direção, óbvio, Deus tem suas formas de nos alcançar, né? Mas talvez você iria atrasar aquilo que Deus tem para sua vida, não sei. Não tem como a gente conjecturar sobre isso, né? Sobre o que não aconteceu. Mas que coisa maravilhosa. E aí, a partir daí, você já se conectou com a ICCC? Você veio procurar se tinha no Brasil? Como que foi esse processo? O que aconteceu é que me apaixonei por Israel. Já estive lá outras, 10, 15 vezes. Gosto demais de Israel, gosto demais. Tenho amigos lá. É especial, a terra é especial, o povo é especial, e nós temos um chamado dentro de nós para favorecer a Israel. A igreja tem esse chamado, né? Esse chamado é da igreja. Se a gente lê Romanos, a gente vai encontrar isso. Se a gente lê os profetas, nós vamos encontrar esse chamado. Em Salmos, nós vamos encontrar esse chamado. Na Bíblia toda, você vai encontrar esse chamado de que nós precisamos favorecer a Israel, e as nações deveriam ligar-se a Israel. Jesus fala das nações ovelha, aquelas nações
que seguem o seu chamado, que é o de amar a Israel, amar essa nação, o povo de Deus, né? E em segundo lugar, a ICCC, sim, ali eu senti que o meu chamado estava se cumprindo. Você perguntou como que eu fui conhecer a ICCC. Eu tive que trabalhar um pouquinho, na época a internet estava só começando, né? Bem no comecinho, então a ICCC Internacional não tinha ainda um site. Então, na época Yahoo e tal, não existia Google, né? Imagine como que era a vida sem Google, eu nem me lembro. nem sei como trabalhava. Então, a gente está começando aqui através do Google, né? Sim, exatamente. Então, tá vendo? Google Meet é uma benção. Mas, de qualquer forma, eu não sei se agora você vai ter que pagar os direitos, né? Uma vez que eu comentei. Quem sabe você edita isso depois. Pode ser. Ou o Google paga pra gente a propaganda, né? Olha, pronto. Comissão, hein? Exato. Como que foi? Um ano depois, eu estava na Alemanha, nós estávamos numa reunião com um empresário, um amigo meu me levou até um outro amigo dele, a gente estava no escritório dele, e falando sobre a América Latina e tal, ele tinha interesse em fazer negócios aqui, e ele falou no final da reunião, olha, de tudo que a gente conversou aqui, se não der nada, não tem problema nenhum, mas eu quero te dar um livro. Aí ele abriu a gaveta dele e me deu o livro do Gunnar Olsson. E esse livro foi transformador. Esse livro eu até estou com ele aqui, Business Unlimited, é o nome do livro em inglês, mas em 2007 nós traduzimos esse livro para o português. Ele se chama Negócios Ilimitados, Memórias do Reino Vindouro, do Gunnar Olsson. E esse livro é fantástico, ele tem um antes e um depois, e realmente temos ouvido falar isso de muita gente. Eu peguei aquele livro em alemão, na verdade, estava na Alemanha, né? Em 2 sentadas eu li esse livro, comi o livro e decidi no coração que eu tinha que traduzir esse livro para o português. Então foi o que a gente fez. Eu reuni o pessoal da minha igreja, juntei alguns empresários lá, falei para eles, olha, tem um livro aqui que se alguém quiser ler, está à disposição. Era em alemão, não deu certo para ninguém. E eu falei, a gente precisa trabalhar nesse livro, vamos traduzir. E realmente o pessoal investiu, nós contratamos uma pessoa para fazer a tradução e a tradução ficou muito especial. Nesse processo eu li o texto umas 8 vezes, em alemão, em inglês, e aí pegamos o original em inglês, e eu tenho que dizer que a tradução para o português ficou muito boa. Hoje já distribuímos aí no país uns 6 mil exemplares, mais ou menos. Uau! E eu vou deixar aqui na descrição desse episódio aqui, pessoal, o link. Vi aqui, o livro tem na Amazon, tá? Vou deixar na descrição desse episódio o link para você que quiser adquirir esse livro, Negócios Ilimitados, Memórias do Reino Vindouro. Maravilhoso. E aí, então, nesse momento, você falou, bom, tem um antes e depois, e aí eu quero entender, assim, como o ICCC aterriza no Brasil, como que esse movimento começa no Brasil, pessoas vão se conectando. Em 2007, nós lançamos o livro e, junto com o livro, uma associação sem fins lucrativos. Reunimos um pessoal e iniciamos uma associação. Então, ela tem sede aqui em Curitiba. E junto com o lançamento do livro, convidamos um dos diretores da ICCC na época. Ele veio para dar uma palestra. Nós enviamos vários convites aí no país afora. Tivemos pessoas que vieram de Porto Alegre para essa noite aqui em Curitiba e tal. Foi especial, foi realmente muito gostoso, muito assim interessante começar a ICCC, essa Câmara de Comércio aqui no Brasil. No momento, nós temos reuniões em BH, São Paulo, estamos iniciando um trabalho no Rio de Janeiro, Curitiba também, em Santa Catarina. Tivemos algumas ações muito interessantes quando aconteceram aquelas inundações em Blumenau, não sei se 2009, 2010, não me lembro agora, mas nós fizemos algumas ações lá com empreendedores que tinham perdido tudo. Fizemos um evento, fizemos um networking
onde reunimos empresários do país todo e empresários de Blumenau para ver se havia alguma forma de trazer alguns negócios novos para Blumenau, ou compra e venda, né, com esses empresários. Foi um evento que a gente fez uns 2 ou 3 meses depois da inundação, depois daquela tragédia que nossa, ali teve gente que perdeu a empresa, o estoque, até o endereço, o terreno onde ficava a empresa sumiu, né? Assim, por causa dos... Foi muito, muito terrível. Então, a ICC ela tem um chamado para networking, mas também de levar o empresário a caminhar com Jesus de uma maneira interna, forte, de encarar o seu chamado como sendo uma jornada com Jesus. E esse caminhar interno se expressar externamente com os aspectos do reino no trabalho dele, no círculo do trabalho, família, igreja e assim por diante. Então, que bênção. E hoje, para quem quiser se conectar com a ICCC, qual é o caminho, qual é a melhor forma? De repente, quem está nos ouvindo está numa cidade que não tem uma reunião presencial, existe alguma forma para se conectar? No Instagram, nós estamos em ICCC Brasil, né? São 3 Cs, né? ICCC Brasil. Facebook também. O nosso site, nós estamos trabalhando num site novo, eu acho que derrubamos o site antigo, não tenho certeza agora, né? Mas acho que vai encontrar também. E basicamente são essas as formas. O Instagram é o melhor jeito de nos achar hoje. Que legal. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também o Insta do ICCC Brasil para você seguir, para você acompanhar e para você se manter conectado. Klaus, muito obrigado pela sua generosidade, por compartilhar com a gente a sua história, foi muito enriquecedor. E agora, microfone aberto, deixa uma mensagem para a nossa audiência aí, para o pessoal que foi tão inspirado pela sua história. Olha, nesses tempos é importante nós entendermos o que Deus está fazendo. É como os filhos da tribo de Issacar. A Bíblia diz que eles eram conhecidos por entender os tempos em que eles viviam, os tempos e as estações. Então, nós estamos vivendo tempos muito diferentes. A pandemia já nos fez perceber que nada mais vai ser igual. Temos aí a Europa empolvorosa, né, por causa dessa guerra que está acontecendo, de um homem que parece estar motivado pela religião, pela religiosidade. Uma das coisas que a gente ouve falar sobre o Putin é que ele quer ter um povo que siga um cristianismo verdadeiro. Dá para acreditar? Então, é um extremismo enorme de alguém que quer ocupar a terra de outra nação, que já tem a sua nação há mais de 30 anos, mas ele interrompe, ele invade, ele mata para fazer isso, bombardeia, expulsa para limpar, não como Hitler, porque Hitler ele queria limpar a etnia, mas o que Vladimir Putin quer, ele quer que todos sejam como ele, não sei, mas de qualquer forma a motivação dele é religiosa. E isso é terrível, terrível. É um extremismo terrível. E a Europa, ela está sentindo isso muito mais que nós aqui. A gente está longe aqui, a gente quase não percebe, não percebe esse eco. Vamos perceber economicamente, talvez mais e mais. Pânico e medo, nós não temos, mas se você perguntar assim, francamente, aos europeus, eles vão dizer sim. Já vemos focos de medo e de pânico, pessoas que estão realmente preocupadas, pessoas que estão com uma malinha pronta para sair se for o caso. O que eu posso dizer para os irmãos e para as irmãs aqui que estão nos ouvindo, que estão no mercado de trabalho ou são empreendedores, é que é muito importante nós enxergarmos o que Deus está fazendo nas nações. É importante nós olharmos um pouco além da nossa comunidade, um pouco além do nosso setor e descobrir o que Deus está fazendo e onde isso vai me influenciar e qual é a mensagem que Deus tem para esse tempo. E que ação tomar. Mas o segredo mesmo
O que eu percebo que nós precisamos aprender é caminhar de uma maneira pessoal e individual com o Senhor Jesus. É ter um relacionamento. É aquilo que Deus tinha com Adão na criação. Deus, ele colabora com Adão. Ele comissiona Adão. Então, se você não tem certeza daquilo que você está fazendo, se você está no centro ou não da vontade de Deus, comece um relacionamento íntimo com Ele, que você vai saber com certeza por qual direção caminhar. Porque o reino de Deus deseja, anela se manifestar ao nosso redor, na nossa vida e ao nosso redor. Então, quando eu caminho com Jesus, esse ecossistema no qual nós fomos inseridos, cada um de nós tem um chamado para fazer parte desse ecossistema, para estar dentro do reino de Deus. E quando eu caminho com Jesus, o reino, ele quer manifestar-se na minha vida e na vida das pessoas que estão ao meu redor, sejam elas crentes ou não. Então, na sua empresa, no seu negócio, na sua atividade, no seu preparo, no seu dia a dia, na sua família, o reino está desejoso de manifestar-se. Saiba disso, tenha essa certeza. Caminhe com Jesus. Uma vida interna de fé vale a pena, porque a manifestação do reino, ela vai acontecer. Muito bom, glória a Deus, glória a Deus. Quanta lição preciosa. Pessoal, para você que está ouvindo até agora, se não é inscrito no nosso podcast, se inscreve agora para você sempre ser notificado quando lançarmos novos episódios. Aqui na descrição estão todas as redes sociais do ICCC, o link do livro que o Klaus comentou, e fica à vontade para nos avaliar, caso você esteja ouvindo isso a partir de um iPhone, nos avalia lá na Apple Podcasts e deixa uma mensagem bem legal para nós, porque a gente não vai reclamar não. Klaus, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Pessoal, nos vemos na próxima semana. Até mais.